O Prémio Ambiente foi ganho pelo Grupo de Espeleologia e Montanhismo pela limpeza voluntária de resíduos automóveis na Serra de Valongo. A Automotive acompanhou esse trabalho efetuado pelo grupo, publicámos um artigo na revista e o mercado reconheceu que são os merecedores do prémio deste ano. Bom, desde já o GEM agradece este prémio, porque não trabalhamos para isso, como sabem. A nossa função ali foi reparar um erro feito pelos humanos, e dar um pouco e dar ênfase à forma como fizemos o trabalho, ou seja, nós limpamos aquela serra no intuito e demos ênfase, tornando público que aquilo é uma coisa que não se deve fazer. E, portanto, nós devemos manter o património, que é um património mineiro do tempo dos romanos. Aquele fojo é um fojo, há quem lhe chame o fojo sagrado, porque tem uma beleza estrutural indescritível. E, portanto, a nossa regra de ouro foi o ambiente é para manter, é para preservar o património e, portanto, este prémio só temos a agradecer porque, sinceramente, nós trabalhamos foi para que aquilo não volte a acontecer. A grande questão hoje, há várias formas de reciclar os resíduos. É pena que ainda nem toda a gente tenha esse entendimento. Fazer de uma mina um vazadouro é porque as pessoas não têm sensibilidade do que é que ali está. Estamos a falar ali explorou-se os romanos exploraram ouro ali durante décadas e, portanto, temos ali cerca de 500 fojos, ou seja, buracos, portanto, o que sucede é que é património mineiro, é património de todos, que deve ser preservado e estudado. E está em estudo, talvez tenha sido um dos maiores complexos mineiros dos romanos na Península Ibérica. E, portanto, para além disso, quando se deita este tipo de resíduos no subsolo, eles vão contaminar as águas que nós bebemos. Portanto, devemos ter alguns cuidados. E hoje é possível reciclar todo aquele material, só é preciso educar as pessoas para as boas práticas. Basicamente é isso. A espeleologia, no fundo, é o estudo da vida das grutas. Nós estudamos o mundo subterrâneo natural e também o artificial. Neste caso, foi um processo no mundo artificial, portanto, é um mundo construído por nós, o ser humano. Mas a espeleologia é basicamente isso, é estudar as cavernas, estudar as grutas, estudar o que é que os nossos antepassados andaram por lá a fazer, a parte biológica, quem é que lá vive, a parte, portanto, como é que a água se comporta no subsolo, ou seja, debaixo dos nossos pés, basicamente, percebermos como é que as grutas se construíram. Nós fazemos espeleologia no país todo, ou seja, existem áreas preponderantes, a Serra de Ar e Candeeiros, que é onde é o nosso maior maciço calcário, é o maciço calcário extremanho. Temos também um núcleo no Algarve, também estudamos as grutas do Algarve, ou seja, temos sócios um pouco espalhados por todo o país. O grupo do Norte, temos um núcleo em Valongo, que chamamos o GEM Norte, e foram eles que disputaram toda esta situação. Eu limitei-me a coordenar e claro que fiquei feliz pelo trabalho que fizemos ali, porque acabamos por minimizar o impacto daquela poluição que tinha sido acabada de cometer. Nós, quando fazemos os estudos para todos, para a comunidade, contudo, interagimos com o ICNF, no caso da Serra de Ar e Candeeiros, estamos sempre em sintonia com as melhores práticas, com as câmaras, com as autarquias, porque as autarquias muitas vezes necessitam do nosso apoio, com empresas que precisam de fazer estudos de impacto ambiental, que recorrem a nós, à nossa capacidade e ao nosso conhecimento do mundo subterrâneo. Portanto, nós acabamos por interagir um pouco com toda a comunidade, tanto pública como privada. Quem faz espeleologia e apaixona-se por isso, portanto, acaba por ser... É o último reduto na Terra por descobrir, ou seja, são os fundos do mar e é o subsolo. E, portanto, nós estamos a explorar o desconhecido, queremos saber mais sobre até onde é que as grutas chegam, porque é que chegam, e, portanto, há essa paixão, essa loucura. Acaba por ser um pouco de loucura, mas uma loucura positiva. Portanto, saber mais sobre o nosso subsolo e saber mais sobre as nossas grutas.
Nós temos um plano de atividades anual que mantemos, portanto temos algumas áreas de trabalho. Depois estas situações pontuais de limpeza de grutas ou limpeza de minas surgem do nada, ou seja, quando nós deparamos numa gruta e vemos que temos a possibilidade de retirar todas essas coisas lá, nós retiramos. Outras vezes é-nos muito difícil, mesmo procuramos às vezes o apoio das autarquias para o fazer. Quando contactamos com as populações jovens e mesmo com as populações locais, é alertá-las para não cometerem determinados erros. Portanto, ou seja, atirar animais para dentro das grutas, atirar lixo para dentro das minas, não é de todo uma boa prática e, portanto, a sensibilização ambiental é um dos trabalhos que o GEM tem e que faz no seu dia-a-dia. As entidades, muitas vezes, elas têm muito mais problemas, não têm só este problema. E o que acontece é que a gente mostra estes acontecimentos e pedimos ajuda e elas, normalmente, quando a gente pede ajuda, elas ajudam. Só que deviam, às vezes, haver o caso, por exemplo, das Serras do Porto. As Serras do Porto estão a nascer como Serras do Porto, ou seja, como seja um parque natural. Para isso é preciso as autoridades que estão a criar aquele parque serem mais interventivas, ou seja, defenderem melhor o seu património, serem mais interventivas perante as populações. E aí nós podemos ajudar no aspecto da sensibilização. E outros grupos e outras associações locais, e sem serem locais, podem ajudar nesse trabalho. E isso era primordial, porque nós sabemos a culpa é da autarquia, ou a culpa é dos políticos, é fácil dizer isto, mas a realidade é que nós todos temos que dar o nosso contributo. E ajudar que os nossos autarcas e os nossos políticos sejam melhores autarcas e melhores políticos.